porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91, verso 3. Se Moisés escreveu este salmo, ele pode representar o passarinheiro como sendo, em seu caso, o rei do Egito, que procurou matá-lo, ou os amalequitas, que se lançaram sobre Israel na planície, quando eles pouco esperavam. Se Davi o tivesse escrito, ele poderia ter comparado Saul ao passarinheiro, pois ele mesmo diz que foi caçado como uma perdiz nas montanhas. Mas acreditamos que, se o versículo é aplicável a qualquer um desses casos, o salmista pretendia não ter uma interpretação particular, mas ser aplicável a todos os tempos. E acreditamos que é falado sobre aquele arqui-inimigo das nossas almas, o grande enganador, Satanás, de quem acabamos de cantar os versos. Satanás, o caçador que trai almas desprotegidas de mil maneiras. A Bíblia chama de o príncipe das potestades do ar, o príncipe das potestades deste mundo, o espírito que ainda atua nos filhos da desobediência, ou que opera nos filhos da desobediência. Ele é como o passarinheiro, sempre tentando nos destruir. Certa vez, um escritor talentoso disse que o velho diabo estava morto e que agora havia um novo diabo. Como que ele queria dizer que o diabo dos velhos tempos era um diabo bem diferente do enganador daquela época. Acreditamos que seja o mesmo espírito maligno, é claro, mas há uma diferença em seu modo de ataque. O diabo de 500 anos atrás era uma coisa negra e suja, bem retratada em nossas velhas imagens daquele espírito maligno. Ele foi um perseguidor que lançou homens na fornalha e os matou por servirem a Cristo e os lançou nas fogueiras, etc. O diabo de hoje é um cavalheiro bem falante. Ele não persegue, ele antes tenta persuadir e enganar. Ele não é agora o romanista furioso, mas o incrédulo insinuante, tentando derrubar toda a verdade do Evangelho e trocá-la pelo pensamento humano, pelo humanismo, enquanto ao mesmo tempo finge que faria apenas em tornar o Evangelho mais racional e, portanto, mais triunfante ou mais relevante para a cultura. Ele apenas ligaria o mundanismo e o pensamento secular com o Evangelho, e então ele realmente anularia o Evangelho, sob a capa de desenvolver o grande poder do Evangelho e revelar segredos que nossos antepassados nunca haviam descoberto. Satanás é sempre um caçador. Quaisquer que sejam suas astúcias, suas táticas, seu objetivo ainda é o mesmo: apanhar os homens em sua rede. Os homens são aqui comparados a pássaros tolos e fracos que não têm habilidade suficiente para evitar a armadilha e não têm força suficiente para escapar dela depois que é apanhado. Satanás é o caçador, o passarinheiro. Ele tem sido e aparentemente estado tão quieto, e se agora não nos ataca como o leão que ruge, rugindo contra nós em perseguição, ele nos ataca como a víbora, rastejando silenciosamente ao longo do caminho, tentando picar, morder nosso calcanhar, com suas presas envenenadas, e enfraquecer o poder da graça e arruinar a vida de piedade dentro de nós. Nosso texto é muito reconfortante para todos os crentes verdadeiros quando são assediados pela tentação. Certamente ele te livrará da armadilha, do laço do passarinheiro. É uma ilustração muito sugestiva para eu desvendar completamente. Devo deixar para suas meditações em casa enumerar as diversas maneiras pelas quais um passarinheiro tenta pegar seus pássaros. E então você terá sugerido a você os meios que o espírito maligno emprega para a destruição de almas. Me permita, entretanto, apenas começar a passar por cima de 2 ou 3 pontos relacionados com o passarinheiro e com o maligno. Em primeiro lugar, a armadilha do caçador, do passarinheiro, está intimamente ligada ao sigilo. Certamente, em vão a rede se estende à vista de qualquer pássaro, é o que a Bíblia diz. Portanto, o passarinheiro cobre cuidadosamente sua armadilha. Ou, se a própria armadilha for descoberta, ele engana o pássaro de forma que ele é totalmente ignorante da sua intenção de levá-lo na armadilha, sem pensar que a comida colocada lá para seu banquete é realmente colocada lá
para a sua sedução e destruição. O passarinheiro, quando vai atrás de seus pássaros, tem muito cuidado para que não o descubram. Ouvimos, por exemplo, que ao caçar patos selvagens em Lincolnshire, um homem segura diante da boca um pedaço de grama, para que o cheiro do seu hálito não seja percebido pelos pássaros, que são excessivamente cautelosos. As tentações do mundo são desse tipo secreto para o cristão, embora não para o ímpio, pois o ímpio peca com os olhos bem abertos, precipitando-se na rede sabendo que é uma rede, segurando a iniquidade com ambas as mãos, mesmo quando a destruição o encara. Ele cometerá um pecado que ele sabe que está condenado até mesmo pela lei do país. Ele se precipitará em um crime cuja culpa, sem dúvida, pode ser nutrida. A sua própria consciência o diz todo o tempo. Não é assim com o cristão. Ele é tomado pelo segredo. Ah, diz alguém, se eu pensasse que tal ou tal coisa fosse realmente me levar a isso, fosse errado assim, se estivesse perfeitamente convencido de que é ilícito, desistiria. É justamente aí que reside a dificuldade. O pássaro também diria, se eu pensasse que era realmente uma armadilha, não entraria nela. Se eu estivesse perfeitamente persuadido de que a rede me enredaria, não voaria para tal e tal ponto. Eu não me aproximaria de forma alguma, se tivesse certeza de que seria para minha destruição. Quantos cristãos professos existem que fazem a pergunta: posso ir a este lugar? Posso estar com aquela companhia? E alguns de nós respondem: não, e somos chamados de puritanos por isso. Mas que aqueles que tentaram manter sua piedade intacta, enquanto buscavam ou buscam os prazeres deste mundo, se levantem e façam a triste confissão de que a saúde das duas coisas nunca pode existir junto. Devemos servir a Deus totalmente ou servir ao maligno totalmente. Se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o, disse Elias a Israel. Um ou então o outro, não os dois. Muitos homens caíram na armadilha do pecado por Satanás, pelo passarinheiro, sem saber que isso era mal. Alguém sugeriu a ele nos negócios, por exemplo: você pode fazer com segurança tal e tal coisa. Todos os lojistas na rua fazem isso. Na verdade, não é desonesto. Melhora o artigo, realmente melhora as vendas. E embora você possa vender um artigo por um preço mais caro do que deveria, não precisa contar isso ao público. E se o artigo for muito bom para ele, é bastante justo e seguro que você o adultere. E assim, o bom homem, de maneira fácil, sem abrir os dois olhos, creio, mas fechando um pouco um deles para não ver muito bem, para poder encher os bolsos no escuro, é um pouco desviado. E aos poucos ele é levado a descobrir que o ato que ele fez vai prendê-lo na armadilha do passarinheiro, pois ele tem pecado contra o seu Deus, e seu Deus, portanto, o pune por isso com muitos açoites, e coloca sua vara sobre ele, se é que ele é um filho de Deus. Não acho que um cristão seja tão frequentemente traído por um pecado que é palpável e conhecido, como ele é por um pecado que é secreto. Se o diabo vier à minha porta com chifres aparecendo entre aspas, nunca o deixarei entrar. Mas se ele vier com o chapéu de um cavaleiro respeitável, será imediatamente admitido. A metáfora pode ser muito estranha, mas é bem verdadeira. Muitos homens pegaram uma coisa má porque foi invernizada e encoberta e não aparentemente parecia má. E ele baseou em seu coração que aquilo não era mal. Então, ele deixou entrar a pequena coisa e foi como o rompimento da água. A primeira gota trouxe consigo uma torrente. O começo foi apenas o começo de um fim terrível, o cavalo de Troia. Tome cuidado, cristão, com as coisas que são secretas, pequenas, sutis. Cuide das atividades comuns do mundo, que talvez sejam boas o suficiente para o mundo. Não negaríamos a ele seus prazeres, pois eles não têm outros. Mas eles não são bons para você, pois você tem uma vida melhor, uma vida de textura e ordem mais refinadas do que a que pode existir no refúgio de pessoas ímpias. Lembre-se de que você não deve julgar os outros. Alguns homens, especialmente aqueles que não são convertidos,
Podem, sem ser levados a uma visão de pecado, entregar-se a muitas alegrias e deleites e prazeres. Mas o cristão é como o inglês, que não pode esperar sobreviver por muito tempo onde reina a febre da selva. O nativo pode morar lá, mas o inglês não. Ele morreria rapidamente. E assim é você, que nasceu 2 vezes. Chegar à sua piedade arruinada por aquilo que para um homem mundano não leva a um mal maior do que aquele que ele já naturalmente vive, comete e está condenado por causa disso. Você deve ter regras mais rígidas sobre si mesmo do que os outros, e deve ser mais severo em sua piedade do que o mundo gostaria que você fosse. Pois o pecado geralmente está oculto e uma armadilha nem sempre é revelada. Certamente ele te livrará da armadilha, do laço do passarinheiro. Em segundo lugar, o laço do caçador, do passarinheiro, geralmente é conhecido por sua adaptação. Você não encontra um passarinheiro armando uma mesma armadilha para um pássaro e para outro tipo de pássaro. Ele conhece seu pássaro e adapta sua isca a ele. Ele seria um passarinheiro insensato se trabalhasse com a mesma maquinaria para apanhar a cotovia que voa alto e para apanhar um pato que nada ao longo do riacho. O passarinheiro é mais sábio do que isso. Ele adapta a sua armadilha à condição do pássaro que ele deseja pegar. Satanás, o caçador de pássaros, faz exatamente o mesmo. Há um homem aqui e ele o tenta para a embriaguez. Talvez esse fosse naturalmente seu pecado. Se fosse necessário sem graça em seu coração, é para isso que ele voltaria, porque antes de ser chamado por Deus, era a embriaguez aquilo que o capturava mais. E Satanás, sabendo que é o seu ponto fraco, tenta vencê-lo pela gula e embriaguez. Outro homem é totalmente imune a qualquer tentação a esse hábito bestial, mas pode ser e é facilmente apanhado em outra armadilha, a isca da luxúria. Portanto, Satanás adapta a sua tentação ao sangue quente do homem que naturalmente estaria inclinado a viver uma vida de pecado. Outro, talvez, evite todo hábito lascivo e sensual. Então Satanás vem a ele e adapta a sua tentação à forma de orgulho. O homem é naturalmente um homem melancólico, que gosta da solidão. Satanás faz com que ele, se puder, se envolva em uma dignidade solitária, para dizer: eu sou santo, Senhor. Obrigado, não sou como os outros homens. Ou, se é um homem naturalmente inclinado a um alto grau de orgulho, Satanás o leva com indolência. O homem gosta de uma vida fácil. Satanás, portanto, adapta a sua isca a ele, deixando-o sentar-se quieto, cruzar os braços e morrer de preguiça. Ou então, ele é melancólico, Satanás começa a levá-lo à depressão. O homem é dado à preguiça, como eu falei, ele simplesmente faz com que ele fique sem fazer nada. E observe isso, aquele que fica sentado na geada, quando a neve está no chão, nas profundezas das regiões selvagens da zona congelada, certamente perecerá por sua ociosidade, como se ele enfiasse uma adaga em seu coração, só por não fazer nada. Satanás sabe disso e então adapta sua isca de acordo. Quantas vezes acontece, amado, que você e eu condenamos algo em outra pessoa que permitimos em nós mesmos, talvez sem saber. Falamos de tal pessoa, como ele está orgulhoso. Bem, nosso orgulho não é exatamente dessa forma ou da mesma forma. Temos outro orgulho moldado, mas o mesmo artigo está em nós, rotulado de forma diferente, mas a mesma coisa. Satanás adapta o orgulho a cada caso particular. Somos ricos, ele talvez não nos tente com a cobiça das riquezas, mas nos tenta com a cobiça do domínio e nos torna senhores severos para aqueles que trabalham para nós. Ou, se ele não nos tenta com esse orgulho, talvez nos encante com o orgulho da generosidade e podemos nos gabar de nossa bondade e do que doamos para os outros, como ajudamos os pobres e fazemos uma obra social. Ele sempre adaptará sua armadilha para seu homem e sua isca para o seu pássaro. Ele não tentará todos vocês com as mesmas tentações com que me tentaria, nem eu com as tentações com as quais ele naturalmente atacaria outro. A armadilha do caçador, o laço do passarinheiro. Temos que lidar com um inimigo astuto. Ele conhece
os nossos pontos fracos. Ele tem lidado com os homens por toda a história, por milhares e milhares e milhares de anos. Ele sabe tudo sobre eles. Ele possui um intelecto gigantesco, embora seja um espírito caído. E ele é facilmente capaz de descobrir onde estão nossos lugares doloridos. E aí está ele imediatamente atacando aquele ponto. Se formos como Aquiles e não pudermos ser feridos em nenhum lugar a não ser em nosso calcanhar, então no calcanhar ele enviará seu dardo e em nenhum outro lugar. Ele descobrirá nosso pecado que nos assedia facilmente e, se puder, tentará operar nossa ruína e destruição. Louvemos a Deus porque está escrito: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Em seguida, a armadilha do caçador está frequentemente conectada com prazer, lucro e vantagem, em terceiro lugar. No caso do pássaro, é pela semente espalhada no solo que ele voa para a armadilha. É uma isca tentadora que o atrai para a morte. E geralmente, Satanás, o caçador de pássaros, usa uma tentação para nos enganar. Ó, diz alguém, não posso renunciar a tal e tal coisa. É tão agradável. Senhor, tu nunca conheceste os encantos de tal e tal busca. Caso contrário, tu nunca poderia me aconselhar a abandoná-la. Sim, meu amigo, mas é apenas a doçura disso para você que a torna tão perigosa. Satanás nunca vende seus venenos nus. Ele sempre os doura antes de vendê-los. Ele sabe muito bem que os homens irão comprá-los e engoli-los se ele os dourar de antemão. Cuide dos prazeres. Preste atenção no que você está quando está neles. Muitos deles são inocentes e saudáveis, mas muitos deles são destrutivos. Disse que onde crescem os mais belos cactos, aí se encontram as mais venenosas serpentes na raiz de cada planta. E é assim com o pecado. Seus maiores prazeres abrigarão seus pecados mais grosseiros. Tome cuidado, cuide de seus prazeres. A áspide de Cleópatra foi introduzida em uma cesta de flores. Então os pecados muitas vezes são trazidos a nós nas flores de nossos prazeres. Satanás oferece ao bêbado a doçura da taça inebriante, que o alegra quando seu cérebro se agita e sua alma se eleva dentro dele. Ele oferece ao homem luxurioso as cenas e os prazeres da alegria carnal e da alegria e deleite, e assim o leva para o caminho errado com a isca, ocultando o anzol que depois o fará sofrer e morrer. Ele dá a você e a mim, cada um de nós, a oferta de nossa alegria peculiar. Ele nos faz cócegas com prazeres para que possa se apoderar de nós e assim nos ter em seu poder. Gostaria que todo cristão estivesse especialmente alerta contra o que é mais agradável à sua natureza humana. Eu não gostaria que ele evitasse tudo o que lhe agrada, mas gostaria que ele estivesse em guarda contra isso. Exatamente como Jó, quando seus filhos festejavam em suas casas. Ele não os proibiu de fazer isso, mas disse: vou oferecer um sacrifício, pois pode ser que meus filhos tenham pecado em seus corações e amaldiçoado a Deus tolamente. Ele era mais cuidadoso com eles na hora da festa do que em qualquer outra época. Vamos fazer o mesmo. Lembremos-nos de que a armadilha do passarinheiro está geralmente ligada a algum pretenso prazer ou lucro, mas que o fim de Satanás não é para o nosso prazer, mas para a nossa destruição. Em seguida, às vezes, o caçador de passarinho, o passarinheiro, usa muito sabiamente a força do exemplo. Todos nós conhecemos a influência do pato engodo, no esforço de trazer outro para a armadilha. Quantas vezes Satanás, o caçador, emprega um engodo para levar o povo de Deus ao pecado? Você fica com um homem, você pensa que ele é um verdadeiro cristão. Você tem algum respeito pelo caráter dele. Ele é um bom professor, pode falar sobre o evangelho e pode lhe dar qualquer quantidade de teologia que você quiser. Você o vê cometer um pecado, 10 para 1, mas você fará o mesmo se tiver muito respeito por ele, e então ele o conduzirá. E observe, Satanás é muito cuidadoso com os homens que escolhe para serem iscas, de líderes que ele escolhe para serem iscas. Ele nunca emprega um homem mau para ser um engodo para um homem bom. Muito raramente, quando Satanás engana um cristão para uma armadilha, ele faz uso de um réprobo declarado.
Não, ele faz uso do homem que é supostamente espiritual e um bom mestre, e que parece ter a mesma qualidade que você, e portanto induz você a se perder. Que o homem mau me encontre na rua e me peça para pecar. O diabo sabe que eu não vou atrás dele, que eu não vou atrás do seu trabalho como esse, porque ele sabe que eu deveria passar por aqui imediatamente ao ver um homem assim. Se ele deseja que sua missão seja bem feita, envia a quem chamo de irmão. E assim, por meio da irmandade, da profissão de fé, estou apto a lhe dar crédito e prestar-lhe respeito. E então, se ele se extraviar, a força do exemplo é muito poderosa e, portanto, também posso ser facilmente conduzido para a rede. Cuide de seus melhores amigos. Cuidado com seus companheiros. Escolha o melhor que puder e, em seguida, não os siga além do que eles seguem a Cristo. Deixe seu curso ser totalmente independente de todos os outros. Diga com Josué: deixe os outros fazerem o que quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em quinto lugar, observe mais uma vez que às vezes o passarinheiro, o caçador, quando deixa de pegar seu pássaro por engano e astúcia, sai correndo atrás dele e envia seu falcão para o alto para bater sua presa. Muitas vezes acontece quando o diabo não pode arruinar um homem fazendo cometer um pecado, ele tenta caluniá-lo. Ele manda um falcão atrás dele e tenta derrubá-lo caluniando seu bom nome. Vou te dar um conselho. Eu conheço um bom ministro, agora na venerável velhice, que já foi alvo de mentiras e calúnias de um homem que o odiava apenas pela causa da verdade. O bom homem ficou triste, ameaçou o caluniador com uma ação judicial, a menos que ele se desculpasse. Ele se desculpou. A calúnia saiu nos jornais em um pedido público de desculpas e sabe qual foi a consequência? A calúnia foi mais acreditada do que se ele não tivesse dito nada a respeito. E eu aprendi esta lição: a ver com o falcão calunioso o que os passarinhos fazem, simplesmente voar para longe. O falcão não pode fazer mal a eles enquanto eles se mantêm acima dele. É apenas quando eles descem que ele pode feri-los. Só quando, ao montar, ele se põe acima dos pássaros. O falcão desce sobre eles e os destrói. Se alguém caluniar você, não desça até eles. Deixe-os caluniar. Diga como Davi disse a respeito de Simei: se o Senhor lhe deu ordem de amaldiçoar, que amaldiçoe. E se os filhos de Zeruia disserem: vamos pegar a cabeça desse cachorro morto e esmagar, você diz: não, deixe-o amaldiçoar. E assim você verá passar a calúnia. Se alguns de nós se desviasse para anotar cada pedacinho de um pardal que começou a gorjear para nós, não teríamos nada a fazer a não ser respondê-los um por um, sem fim. Se eu fosse lutar contra as pessoas com base em todas as doutrinas que prego, não faria outra coisa senão divertir o diabo e ser indulgente com os princípios combativos de certos religiosos que gostam de nada mais do que brigar, discutir e debater. Pela graça de Deus, diga o que quiser contra mim, eu nunca vou te responder, mas vá em frente. Tudo terminará bem se o caráter for mantido limpo. Quanto mais sujeira for lançada sobre ele pela calúnia, mais ele brilhará e mais intensamente brilhará. Você já sentiu seus dedos às vezes coçarem para estar com um homem que calunia você, para reagir? Eu tenho. Algumas vezes eu pensei: não posso mais segurar minha língua agora. Devo responder a esse sujeito. Mas eu tenho pedido a Deus graça para imitar Jesus, que, quando foi injuriado, não tornou e injuriou, não ameaçou, e com sua força os deixou seguir em frente. A maneira mais segura do mundo de se livrar de uma calúnia é deixá-la em paz e não dizer nada a respeito. Pois se você processa o patife que a profere, ou se você o ameaça com uma ação e ele tem que se desculpar, você não ficará melhor. Alguns tolos ainda vão acreditar. Deixe-o em paz, deixe-o ficar como está, e assim Deus o ajudará a cumprir com sua sabedoria sua própria promessa. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. E agora, antes de encerrar esse ponto, deixe-me observar mais uma vez. O caçador, quando ele está determinado a pegar seus pássaros, usa todas essas artes ao mesmo tempo, talvez, e assedia o pássaro por todos os lados. Portanto, você se lembrará, amado, que está com você o Deus Todo-Poderoso. Satanás não deixará pedra sobre pedra para arruinar sua alma para sempre. Como dizem os versos: entre 1000 armadilhas eu me coloco, sustentado e guardado por tua mão. Um velho puritano diz:
As mãos ocupadas do perseguidor astuto, príncipe deste mundo, plantam armadilhas em tua substância, armadilhas que atendem à tua necessidade, armadilhas em teu crédito, armadilhas em tua desgraça, armadilhas em tua alta posição, armadilhas em tua base, armadilhas em tua cama e laços em teus passos. As armadilhas vigiam seus pensamentos e as armadilhas se prendem à tua palavra. Armadilhas em tua quietude e armadilhas em tua comoção. Armadilhas em tua dieta e armadilhas em tua devoção. Armadilhas espreitam em tuas resoluções, armadilhas em tua dúvida. Armadilhas estão dentro do teu coração e armadilhas do lado de fora. As armadilhas estão acima da tua cabeça e armadilhas abaixo. Laços na tua doença, laços na tua morte. Não há lugar sobre o qual um crente ande que esteja livre de armadilhas. Atrás de cada árvore está o índio com a sua flecha farpada. Atrás de cada arbusto está o leão procurando devorar. Sob cada pedaço de grama está uma víbora. Onde quer que estejam, tenham cuidado, vigiem. Vamos cingir-nos com o poder da onipotência de Deus, e então o seu Espírito Santo nos guardará para que pisemos o leão e a víbora. O jovem leão e o dragão iremos pisotear sob nossos pés, e seremos libertos das armadilhas do caçador. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei